palavra, talvez começando pelo último orador e depois o professor Vladimir Brito seria o último. Faz favor, doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos intervenientes pelas questões colocadas e comentários feitos. Começaria pelo Sr. Isidoro Gomes. Não tinha muito a ver com a minha intervenção, mas só para ser uma pequena consideração. O artigo 19 da Constituição da República, apesar de parecer à primeira vista ter, enfim, objetivos mais alargados, acaba por, na realidade, apenas permitir que em certos interstícios da execução de normas e da execução da política criminal, o indivíduo tenha certos meios de autotutela face aos poderes públicos ou face a outros particulares, porque na segunda parte do nosso dispositivo faz referência, na realidade, à legítima defesa. Só que, ao fazê-lo, também falo num quadro relativamente limitado, designadamente quando faz menção à legítima defesa, de acordo com aqueles pressupostos e requisitos da legítima defesa, designadamente imediatidade, necessidade e proporcionalidade. Então, permitir que o artigo 19 da Constituição da República pudesse legitimar uma espécie de desobediência civil generalizada face ao Estado, que implicasse no facto dos cidadãos ativamente tomarem armas para se defenderem a si próprios face à inação do Estado, não só provavelmente não teria cobertura constitucional, como provavelmente indiciaria que Cabo Verde tinha deixado de ser um Estado de direito democrático. Estaria perigosamente a derivar para uma anarquia constitucional, em que os cidadãos são, portanto, aqui quase impelidos a substituir o Estado nas suas funções mais elementares, nomeadamente a função de garantia de segurança. Relativamente à impunidade, efetivamente, portanto, o direito de acesso à justiça se encontra consagrado no artigo 21 da Constituição, continua a ser o 21. Agora o 22, introduziu-se o provedor de justiça como uma disposição autónoma, passou a ser o 22. Este artigo, que é um artigo também relativamente bem densificado, ele cobre várias das dimensões do acesso à justiça, designadamente o que nós chamamos do direito à assistência judiciária, designadamente através do patrocínio do profissional do foro por parte dos poderes públicos, do Estado neste caso concreto. O fato é que existe a norma, mas provavelmente a norma ainda não encontrou um grau ideal de implementação. Têm sido alocados recursos relativamente reduzidos para o Fundo da Assistência Judiciária e provavelmente continuamos a ter este efeito não desejável de uma massa bastante acentuada da população cabo-verdiana, designadamente aquela que tem menos recursos, estar privada, portanto, do acesso à justiça, no sentido mais vasto, e do próprio acesso aos tribunais, no sentido mais limitado da palavra. Relativamente ao Sr. Sean Santos, só para salientar o seguinte: o artigo 11 da Constituição, ele, pela sua natureza, também deve ser tributário de conceitos que são desenvolvidos na esfera jurídica internacional e não só na esfera jurídica constitucional, portanto, interna. E na esfera jurídica internacional, estes princípios têm sofrido alguma evolução ao longo dos tempos, designadamente o princípio da não intervenção. Este está consagrado, para aqueles que estudaram o direito internacional, no número 7 do artigo 2º da Carta das Nações Unidas, mas mesmo a interpretação que tem sido feita pelos órgãos políticos das Nações Unidas, designadamente pelo Conselho de Segurança e pelo órgão judiciário do Sistema das Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça, tem aceite a ideia de que o princípio da não intervenção, portanto, ele está aqui submetido a alguma alteração de acordo com a prática internacional dos Estados. E o fato é que várias questões que antigamente eram consideradas como estando dentro do domínio reservado dos Estados vão sendo retiradas desse domínio reservado dos Estados.
Uma destas questões, portanto, tem a ver com os direitos humanos. Outra é tem a ver com as situações em que a instabilidade interna pode resultar também em efeitos externos que podiam levar a alguma instabilidade regional. Então, neste quadro, o princípio da não intervenção deve ser lido de forma relativamente flexível, mesmo à luz da nossa Constituição. Para além disso, nós teríamos um ato ou uma omissão ilícitos no direito internacional em casos, aliás, não teríamos em casos em que há consentimento do Estado. Não é? O princípio do volunty non fit in iuria, não é? Portanto, agasalhado pelo esboço de artigos sobre a responsabilidade internacional do Estado, que foram desenvolvidos como uma forma de apresentar o direito internacional costumeiro na matéria pela Comissão de Direito Internacional. Então, se tivermos a anuência o consentimento de um Estado para esta intervenção, a intervenção, portanto, é perfeitamente lícita aos olhos do direito internacional e penso que também haveria uma conformação constitucional deste tipo de ação. Então, nós temos, no fundo, que analisar diversas situações diferentes para avaliar se realmente haveria uma violação do princípio da não intervenção sempre que Cabo Verde tenta, portanto, encontrar solução para conflitos internacionais. E, particularmente, porque, regra geral, isto estaria localizado na dimensão da solução pacífica de controvérsias internacionais, que teria, portanto, um regime jurídico diferente se fosse uma solução bélica de conflitos internacionais. Finalmente, não se pode esquecer que, a bem ou mal, Cabo Verde, como disse, está integrado em processos de integração regional, num processo, aliás, de integração regional, na CDO, e cria-se, portanto, uma espécie de, não usaria tanto, mas é o que me ocorre de melhor nesta situação, de um self-contained regime, um regime autocontido, que consegue desenvolver certos princípios que não necessariamente são adotados pelo direito internacional geral. E é neste quadro que muitas vezes Cabo Verde participa dessas ações dentro do sistema político e jurídico da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Tudo bem. Não acha que vamos seguir ali o princípio do ERCAT